O interessante para a gente começar são algumas perguntas. E a primeira é: o que é uma escola? Escola, teoricamente, é aquele lugar onde você vai obrigado pelos seus pais, porque o Estado obriga que seus pais te obriguem a ir. E aí você chega às 7 horas da manhã, está cansado e só vai conseguir prestar atenção às 11. É mais ou menos isso, pelo menos na minha vida, era o que eu sentia. Mas a escola não é só isso, não é só o aprendizado formal. Ao meu ver, escola é o início da sua vida social. É onde você vai conhecer pessoas que talvez passem por um ano na sua vida, 6 meses, ou talvez você vai levar para o resto da sua vida e seja uma amizade de 10 anos. É onde você começa a sua vida ali, descobre erros, acertos. Essa é a escola, é a comunidade, é o todo, né? E as outras duas questões, quantos de vocês aqui presentes hoje já, depois de formados, retornaram e olharam para a escola que vocês estudaram, aquele lugar que iniciou a sua vida social? E quantos vocês que estudaram nessa escola e que talvez não tenham retornado ou já retornaram, sabem a história daquele lugar? E a partir daí a gente vai começar a contar a história da escola que a gente estudou, do lugar, né? Que a gente faz parte até hoje. Isso aí. Bom, a gente estudou... O efeito especial foi programado. Acho que esse está melhor. Som. A gente estudou numa escola pública chamada Escola Estadual Professor Antônio Alves Cruz, que fica no bairro do Sumaré, bastante perto daqui. E eu comecei a estudar no fim dos anos 2000, dos anos 99, do 99 para 2000, você 2004. E era uma escola pública que estava fechando por falta de aluno, entre outras coisas, mas por falta de aluno. E é uma escola que tem uma história linda, linda, incrível, que começa nos anos 70, com um cara que está sentado aqui no cantinho ali, professor Ari de Rezende. E eu fiquei pensando essa noite que é uma escola das coisas improváveis. Então ela começa com uma coisa improvável. Lá nos anos 70, resolveram passar um viaduto que fez a Avenida Sumaré e decidiram demolir a escola. O prefeito era o Emídio, né, Ari? Era o Faria Lima? O Faria Lima resolveu demolir a escola. E a escola ia simplesmente fechar. E aí o Ari, que também tinha uma coisa improvável, ele era negro, diretor de escola, durante a ditadura militar, foi até o prefeito e disse: olha, bicho, você não vai fechar minha escola, você tá louco. E ele falou: olha, eu posso te construir uma escola nova, mas eu não tenho terreno. E o Ari disse para o prefeito: tudo bem, eu descolo um terreno. E ele saiu de lá, tinha um cara que fazia parte do conselho da escola, que trabalhava num órgão público que tinha vários terrenos, teve uma audiência com o presidente desse órgão público, que deu um cardápio de terrenos para ele, e ele foi buscar e encontrou um terreno quase sem nada, sem árvores, que fica ali no Sumaré, no Jardim das Bandeiras, e voltou para o prefeito e falou: olha, eu tenho um terreno, agora você tem que me dar uma escola. E assim começou essa Alves Cruz, onde a gente estuda hoje. É uma escola que teve um papel importante em vários movimentos políticos na época da ditadura, vários mesmo. Professores de lá foram presos, muitos alunos de lá, muitas passeatas saíram de lá, muita gente foi para lá, de lá para a Praça da Sé, e muitos movimentos artísticos bacanas saíram de lá, um povo do grupo Rumos, que era um grupo bacana da cidade de São Paulo, os irmãos Tati, enfim, a Nausete, o André Klotz, um monte de gente bacana saiu de lá. E é uma escola que sempre teve uma efervescência política fodona, assim mesmo. E o Ari saiu de lá, uns 10 anos depois, né, Ari? E foi trabalhar em outras coisas, inclusive foi para a África um tempo. E a escola continuou com essa vocação
de ser uma escola das coisas improváveis. E aí, no final dos anos 90, entrou em declínio e começou a sofrer ameaças de fechamento de novo. E um grupo de ex-alunos, liderado por um cara chamado Jun Masuda, que não está aqui hoje, não pôde vir, teve uma cirurgia, ele é médico, foi fazer uma festa de homenagem a ex-professores e tal, enfim, uma coisa super, enfim, para matar a saudade da turma. Trouxeram uma professora que estava na França e que nunca mais tinha voltado desde o período da ditadura. O marido dela tinha sido assassinado e o Ari tinha escondido ela nas últimas noites antes deles fugirem. Enfim, fizeram uma super festa e no processo de construção dessa festa perceberam que a escola estava ruim das pernas. Chamaram os alunos da época, eu estudava lá, mais um monte de outras pessoas que eram meus amigos, que estão aí até hoje, também estudavam lá. E a gente começou um projeto chamado Projeto Fênix, que ganhou esse nome por razões óbvias, né? O projeto tinha 3 pilares. Um era reformar o prédio, que estava relativamente zoado. O outro era tentar contribuir para aquilo que acontecia dentro da sala de aula, que era também muito improvável. E o terceiro era abrir a escola no final de semana, que no ano 2000 também era improvável, porque não podia. Hoje tem essa coisa de abrir escola no final de semana, um monte de gente aqui já deve ter visto coisas assim. Tem programas governamentais, em São Paulo tem a Escola da Família, e, enfim, no Rio tem outros programas, tem programa em vários lugares do Brasil. E a gente começou também a abrir a escola no final de semana lá. Esse programa, esse projeto chamado Fênix, teve sucesso em talvez, acho que nos 3 eixos, mas primeiro em 2. A gente conseguiu reformar a escola, batalhando com o governo esse processo. A gente conseguiu abrir a escola no final de semana e começar a promover atividades de cultura e educação lá, que reunissem as pessoas na escola e que tinham um objetivo em comum, que era fazer com que as pessoas percebessem que a escola era nossa, né? Que ela tinha uma gestão, um jeito de se organizar, mas que ela era nossa, que a gente tinha que aprender a lidar com ela. E o terceiro, que foi trabalhar junto com os professores, foi o mais difícil, assim, mesmo. Quem aqui é de escola pública? Levanta a mão. Tá, legal. Tem um monte de... A gente tem, de um modo geral, a maioria das pessoas tem, de um modo geral, uma visão ruim do... Está dizendo que falta 10 minutos aqui, vou ser breve. Uma visão ruim do professor da escola pública. Geralmente as pessoas acham que o professor é um bando de chato, velho e que não tem tesão em dar aula, e que a escola pública é um lugar de baixa qualidade. Às vezes isso é verdade, mas às vezes não é também, e a gente tem que considerar um processo histórico que é muito recente. A educação pública começou a se ampliar no Brasil nos anos 70, e só fazem 40 anos, né? E essa ampliação custou caro para a gente, porque antes a gente havia uma educação de qualidade para um núcleo muito pequeno de pessoas, e a gente passou a ter uma educação para muitas pessoas, e realmente a qualidade diminuiu. Eu tinha essa visão na escola lá também. E foi por isso que eu me juntei a essa turma, e foi por isso também que o Vinícius se juntou. E realmente a gente não conseguiu direito pôr o pé na sala de aula a tentar ajudar os professores. E não é só porque esses caras eram chatos como a gente achava, mas é porque ser professor no Brasil, gente, é foda. Muito foda. Tá? Ganhar um salário digno para dar 15 horas de aula no dia. Para ganhar um salário digno, tem que dar 15 horas de aula por dia. Para ver, sei lá, 300 pessoas num dia. E aí a gente cobra esses caras, né, e fala, pô, o cara não sabe nem meu nome, o cara é um puta sacana, o cara dá uma aula mecânica. Bicho, 300 pessoas todo dia por 30 anos, enlouquece qualquer cara. Novas Cruz não era diferente. E só agora, assim, 10 anos depois, que a gente começou a
conseguir dar uma força para os professores, por meio de um cara chamado Menezes, que é um educador da USP, e que começou a acompanhar esses professores e ajudá-los a desenvolver avaliações, metodologias de avaliações que fossem mais bacanas. E nesses 10 anos a gente conquistou várias coisas. Acho que uma das mais bacanas foi conseguir que a escola do final de semana se transformasse numa coisa que fizesse parte do DNA da escola. Hoje a gente consegue reunir, sei lá, 800 ou 1.000 pessoas todo sábado na escola para brincar maracatu, para estudar japonês, para fazer, sei lá, um monte de oficinas que a gente promove lá. E eu tenho um filho pequeno. E quando eu era pequeno, a escola pública era a escola do governo. E para o meu filho pequeno, a escola pública é onde a gente vai brincar maracatu. Então acho que a gente conseguiu dar esse passo, assim. E no cotidiano da escola a gente também conseguiu dar um passo bacana. As coisas improváveis começaram a acontecer de um jeito muito legal. E o Vinícius participou dessa parte mais improvável, né? Como era a escola? Eu entrei em 2004, né? Minha ideia era estudar 1 ano e pronto. Em 6 meses eu consegui fazer isso. Os outros 6 eu conheci o Projeto Fênix. De 16 atividades que tinha, eu fazia 10. Então eu entrava, normalmente era às 7 da noite e saía às 11. 7 da manhã, não, da noite. Eu estudava à noite. Só que depois que eu conheci o projeto, eu comecei a entrar às 9 da manhã e sair às 11 da noite. Eu fiz diversas coisas e uma coisa que eu pude perceber é que a escola me deu um tesão de continuar, de querer estar lá. O projeto me dava isso. E eu fui descobrindo que essa tal de micro-revolução é o dia a dia. E tem algumas histórias que vale a pena a gente pontuar aqui. Que, na verdade, é a melhoria do cotidiano. Tem uma foto do jardim da escola, tem uma história que vale muito a pena a gente comentar. Essa é a escola e esse é o jardim. Esse jardim tem uma história muito bacana. Um cara chamado Juvenal Bellarmino resolveu fazer um jardim. Até aí tudo bem. Isso dizem que tinha 5.000 bitucas aí. Não sei quem foi que contou, mas enfim. E era terra, não tinha nada disso. E o cara resolveu construir o jardim, beleza. Só que tem um negócio por trás disso. E a partir daí, cada ponto da escola, a gente sabe que tem uma história, tem uma participação de alguém. E o cara fez o jardim para uma vice-diretora que tinha na escola. Porque ele era apaixonado por ela. Só que tem mais. No meio do processo da construção do jardim, ele descobriu que tinha câncer e morreu. E a gente não podia deixar de continuar com o jardim, de manter esse jardim. Essa foto provavelmente é de 2010. E a gente, desde então, isso aconteceu em 2001, 2002, e desde então a gente vem mantendo esse jardim, e é aquela velha coisa, a gente vai manter até quando a gente conseguir, que seja eterno enquanto dure. Vai ser isso, pela paixão de uma pessoa, a gente consegue motivar o cotidiano de várias outras que passam pela escola todos os dias. Como o Ari, na época, nós dois não estaríamos aqui se o Ari não tivesse mobilizado a comunidade naquela época lá atrás e construído um prédio em 3 meses. Quantas milhares de pessoas já não passaram? E também depois, se não tivesse o movimento, em 2001 teve um fórum sobre a paz na escola. Esses pequenos detalhes do cotidiano são a micro-revoluções. E eu trabalho todo dia lá. E teve uma vez, até vim pensando em contar essa história, às vezes você acorda puto da vida, né? Você não está afim de trabalhar, não está afim de fazer nada. Eu estava nervoso, e a gente tem um projeto Guri lá. E uma menininha desse tamanho, não sei a idade dela, resolveu tocar violino na porta da minha sala. Sabe como é que é quando alguém está aprendendo a tocar, né? Sai tudo menos música. E eu, nervoso, saí. Quando eu olhei para a menininha, ela mudou o meu dia. Ela fez a tal da micro-revolução. Ela ali se esforçando, tentando. Eu não tive coragem de falar um ai e pedir para ela se afastar. Voltei feliz da vida, sentei na mesa. E a partir dali, eu comecei a trabalhar melhor. Ainda ouvindo mas estava legal. E eu acho que é isso que vale. Aquele espaço é excelente. Tem milhares de histórias. Tem o Maracatu, que começou com 20 pessoas. Né? A gente já fez uma contagem uma vez e tinha 1.000. Imagina? Não tem tanto aluno assim, talvez, na escola. E tem aquela foto, a primeira que apareceu, que era... Essa é o grupo de Maracatu que toca, né? Tem muito mais gente que isso. Essa é a primeira, era de uma atividade que a gente tinha lá,
que era de pinhole, que é aquele negócio de máquina fotográfica em lata, né, que você faz todo um esquema tal, e consegue tirar foto por segundos tal, pela luz. E pegou fogo o laboratório uma vez. Isso acontece, deu curto lá. Então, a gente teve que reconstruir, e aí virou o laboratório de química da escola. E são esses pequenos processos, essas pequenas, como é que eu diria, erros diários assim, e acertos, né, que vão motivando o nosso trabalho. A gente já passou por muita coisa ali na escola, e a gente vai passar por muito. Agora a gente está numa transformação nova, que a escola vai ficar em período integral, que é ótimo. Imagina, a gente lutou e a gente preparou a escola para isso. Uma das linhas que a gente usa é a pré-condição para o aprendizado, que é uma atividade que é o seguinte: uma das pré-condições que a gente utiliza é a saúde, como pré-condição do estudante. Não adianta nada o cara estar lá na escola, sentar no fundão e não enxergar. Não adianta nada o cara estudar com fome. Então a gente pontuou alguns exames, levou uma equipe médica, examinou toda a molecada, e a gente identificou coisas simples, como, pega aquela refeição que o Estado dá, em vez de você dar na hora do intervalo, dá na hora que o menino entra. O rendimento dele vai ser melhor. Às vezes o cara vem do trabalho para o supletivo, para o EJA, né? E ele não janta. Dá uma bala, dá um lanche antes. Vai melhorando o rendimento, vai dando mais atenção. Outra coisa é o cuidado com o professor, atenção ao professor, dar condições para que ele faça o trabalho. A gente conseguiu compramos uma máquina de Xerox, imagina? Fez uma diferença enorme na escola. Ainda mais com o Menezes, que o Márcio citou. E, sem querer, com essas ações, desde 2000, a ONG foi preparando a escola para esse novo momento, que é a escola integral. Que é uma mega revolução, né? Tem uma plaquinha dizendo que falta 2 minutos. A gente vai... Faz uns 2 já que ela está ali. Eu não sei se vocês sabem, mas o estado de Pernambuco começou uma experiência há quase 10 anos atrás de... que legal. Muito bom. De escola em tempo integral. Isso começou na escola por ação de um ex-aluno de uma escola pública, mais ou menos no mesmo tempo que a gente, e virou o modelo de educação do Estado, que foi para o Ceará e que está chegando em São Paulo agora. E 19 escolas do Estado foram escolhidas para ser piloto dessa experiência de escola em tempo integral, né, que é a permanência das 8 da manhã às 5 da tarde, ou das 7 às 4, com uma grade curricular mais bacana, com várias outras atividades, inclusive atividades que a gente desenvolve vão poder entrar na grade. E o Alves Cruz foi escolhido, que é isso que o Vinícius estava falando, como uma das escolas piloto. E é muito louco, porque geralmente só dá para fazer isso onde a comunidade está em volta, né? Onde tem gente, as pessoas moram do lado da escola. Senão não faz sentido ficar em tempo integral lá. E o Alves Cruz, a comunidade não mora do lado da escola. Quando chegou essa novidade, nos pareceu muito improvável que desse certo. E não deu ainda, né? Vai começar no que vem. Mas como a gente tem uma tradição de que as coisas improváveis aconteçam, eu acho que vai rolar, né? É isso aí, obrigado.